Cody Rhodes finalmente tem um adversário para o seu título no Clash in Italy. Só que teve treta na hora de assinar o contrato. Você quer saber o que aconteceu? Não deixe de ver esse vídeo, porque a gente vai explorar o último SmackDown do dia 15 de maio de 2026. Um show bem interessante, que se você não assistiu, você perdeu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para que você esteja ajudando o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e este é o Luta Livre na TV. E a gente vai para mais um resumo do SmackDown do dia 15 de maio de 2026. E esse show começou com Trick Williams vindo para o ringue, ele que estava na sua cidade natal, Columbia, South Carolina. Ele veio com o Little Yachty e com o mascote da Universidade de South Carolina, né? Uma universidade muito tradicional no futebol americano e no basquete lá nos Estados Unidos. O Trick, ele disse que cresceu ali naquelas ruas, mencionou um restaurante favorito que ele tinha, aí falou que foi o fato de que ele babou o molho da asinha de frango no sapato, que ele passou a chamar o sapato de Lemon Pepper Steppers, né? Enfim, ele disse que a sua família estava no ringside, ele mostrou lá o papai e a mamãe, as câmeras mostraram também, e ele disse que era para o público encarar a estrela que eles haviam criado. E os torcedores aplaudiram mais. Cara, o Trick Williams é impressionante. Mesmo tendo uma persona arrogante, ainda assim, ele como face também dá muito certo. Acho que não tem mais o que discutir. Trick Williams é um mega face da companhia. O Little Yachty acabou virando face também nessa história, né? Enfim, enquanto eles estavam falando com a galera, eles foram interrompidos. E aí você pode pensar assim, ele foi interrompido pelo Sami Zayn, né? Não, ele foi interrompido pelo The Miz e o Kit Wilson. E aí os dois vieram pro ringue, falando que de novo eles estavam utilizando um mascote pro segmento deles, né? Falando lá do mascote da Universidade de South Carolina. Disse que a carreira do Trick Williams está parecendo mascotes rejeitados da festa de aniversário da filha dele, eu achei divertido. Perguntou se aquilo ali era Vila Sésamo, né? Falando do mascote lá, que é um gamecock, né? É um galo, né? Lembrando o Garibaldo, né, da Vila Sésamo. Vai sair só a galera da antiga vai saber do que eu tô falando, né? Aí a Liriaure começou a criticar o The Miz por desrespeitar o Trick, por interromper o segmento, tá? E é por isso que eles apanharam dos mini houses, etc e tal, falando que eles estavam zicados, e o The Miz falou que não estava zicado, papapá. Aí o Kit Wilson falou que ia botar o Trick Williams no seu lugar e resolveu mandar uma slam poetry, né? Que mandou uma poesia lá com seu caderninho, criticando Columbia, criticando os Gamecocks, e aí o público começou a gritar o Whoop That Trick. E aí o Little Yachty falou, peraí, já que você tá mandando aí no freestyle, pô, eu quero entrar nessa história. Pô, o cara é rapper, né? O cara destruiu o coitado do The Miz e do Kit Wilson, falando das bolinhas minúsculas do The Miz. Ai, meu Deus do céu. O The Miz fala que não vão trazer essa história de volta, que não está zicado, e que se ele morasse ali, ele ia se voluntariar para se mudar para o Tennessee. Tennessee, que é grande rival de South Carolina. E aí o The Miz, ele fala que vai chutar o traseiro do Trick Williams na frente da mãe dele e resolveu mandar chamar um juiz, né, para que eles pudessem ter uma luta, né? E aí, obviamente, começar a pancadaria e rolou essa luta. O show começou com uma luta entre o Trick Williams e o The Miz, para meu desespero, já que eu tenho profunda aversão ao The Miz no ringue. No final das contas, eles ainda arrastaram uma luta de 12 minutos, que no final o The Miz acabou tentando pegar ali um candlestick de baixo ali do ringue, porque o Kit Wilson estava chamando a atenção do juiz. O Little Yachty pegou o candlestick das mãos do The Miz e ainda acertou o Kit Wilson quando o Kit foi para cima dele. Essa distração ajudou o Trick Williams, que mandou um trick shot modificado, né, para cima do The Miz para 3. Então, vitória do Trick Williams. Por que eu falo que foi um trick shot modificado? Porque normalmente quando o Trick aplica o trick shot, ele dá uma ajoelhada e cai em pé. E dessa vez ele deu a ajoelhada caindo deitado, lembrando o running knee do Daniel Bryan, tá? Então não sei se foi um acidente, ele acabou caindo sem querer,
ou se ele alterou levemente o seu finisher para ter um impacto maior. Eu particularmente prefiro esta versão, tá? Eu gosto muito do Running Knee como um finisher, então vamos ver se nas próximas lutas do Trick se ele vai realmente alterar aí o seu finalizador. De toda forma, foi uma luta de 12 minutos. Eu, durante o show, dei 2,5 estrelas, eu coringuei a luta toda, mas eu confesso que eu fiz isso por causa da minha fúria eterna contra o The Miz, a minha field eterna contra o The Miz. A luta foi um pouco melhor do que isso, eu vou dar 3 estrelas, tá? Então, 3 estrelas para essa luta, vitória do Trick Williams, que venceu em casa e todo mundo lá com um cartazinho de Whoop That Trick, que certamente foi fornecido pela WWE. Depois disso, a gente teve um segmento do Carmelo Hayes sendo entrevistado pela Cat Kelly nos bastidores, e aí o Rick Saints intervém falando que eles têm uma luta essa semana. Ele diz que tem novos inquilinos no SmackDown, né, já que o Carmelo ficou um mês fora da companhia. E aí o Carmelo fala que, cara, olha só, esse lugar aqui pode ter novos inquilinos, mas eu sou o proprietário aqui, quem manda sou eu. E esse lugar tem um jeito estranho de deixar as pessoas humildes, né? Que aconteceu isso com ele, Carmelo, e que vai acontecer com o Rick Saints. O Rick falou que precisava dar uma lição absoluta no Carmelo, e aí ele foi embora. E aí o Carmelo disse que olhar para o Rick Saints era como olhar para um espelho sujo, né? Lembrando do passado dele arrogante. Depois a gente teve um segmentozinho em que o Rey Fênix estava conversando com o Nick Aldis, né? O Nick Aldis falando que estava vendo o quão bom que o Rey Fênix estava mandando lá na AAA, que ele queria usar mais o Rey. Aí o Rey falou que ele tá pensando em algo grande que está chegando aí, não falou mais nada além disso. E aí depois disso apareceu o Sami Zayn, né, para poder interromper o Nick Aldis. E aí ele falando que, assim, o que estava acontecendo com ele fez ele perceber que ele estava agindo errado, que ele queria voltar a ser quem ele era, e por isso ele pediu uma revanche pelo título dos Estados Unidos. E aí o Nick Aldis falou, olha, cara, você acabou de ter uma revanche. Na verdade, você perdeu o título e já teve a revanche no Backlash. Então, se você quiser uma outra chance, agora você tem que merecer. O Sami Zayn começa a surtar, né? E ele turna Rio na hora. Ele fala que os fãs incríveis dele não esqueceram ele, que ele entregou 2 anos incríveis para a companhia, então ele acha que ele merece isso, que ele tem direito a isso. Mas o Nick Aldis, ele fala que na verdade ele apenas estava mimado, que ele não tinha direito a nada, né? E aí isso faz o Sami Zayn reclamar, né? O Rey Fênix se aproxima, pergunta o que aconteceu com o Sami, o que tinha de errado nele. E o Sami falou que ele era o mesmo cara. O Rey fala que mal conseguia reconhecê-lo e foi embora, deixando o Sami Zayn frustrado. Eu acho que vão fazer alguma coisinha aí agora entre o Rey Fênix e o Sami Zayn. Vamos aguardar para ver se essa vai ser a nova feud do Sami Zayn. O que poderia ser positivo, mas sinceramente parece uma feud de televisão só para deixar os dois ocupados enquanto o criativo não tem a menor ideia do que fazer com os dois. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, uma luta entre as campeãs de duplas Paige e Brie Bella contra Julia e Kiana James. Essa luta não foi pelo título, que eu não vejo sentido, mas de qualquer forma foi uma lutinha interessante que no final das contas a Paige e a Brie Bella ganharam, com a Kiana James e a Julia acabando batendo cabeça, tá? Acabou que uma atrapalhou a outra, tal. E aí a Paige conseguiu mandar ali o Rampage, se não me engano, na Kiana James para 3. E depois a Julia e a Kiana James saíram discutindo. Foi uma luta de 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 25, achei que foi uma boa luta de televisão. Kiana James mandando muito bem, Julia mais ou menos, Paige e Brie Bella atuando bem dentro das limitações delas, né? A Brie usando muito golpes de chute, de strike, né? Lembrando o Daniel Bryan, o maridão, enquanto que a Paige usou o seu moveset, ela que está se aprimorando, está voltando aos rings depois de um tempo, andou treinando sim antes de voltar para a WWE, tá voltando ao ritmo, tá sendo interessante ver aí que a Paige ainda tem condições de ter uma boa luta, tá? Depois disso teve um segmento de uma entrevista da Tiffany Stratton nos bastidores, com a Cat Kelly. A Kiana James e a Julia passaram batendo boca, discutindo muito atrás delas. E aí a Tiffany fala que tem gente que assim acha que tem que ficar junta, mas tem gente que é melhor ficar sozinha, e eu acho que é melhor ficar sozinha. Nisso a Chelsea Green se aproxima,
diz que estava preocupada com ela, estava procurando ela, e aí a Chelsea diz, ela tenta se aproximar da Tiffany, a Tiffany diz que elas nunca foram feitas para ser um time. Ela vai embora e deixa a Chelsea Green com essa carinha triste, né? Chelsea que está voltando aí para a companhia depois do procedimento que ela teve ali no coração para poder resolver uma arritmia. Bom ter a Chelsea Green de volta. Essas duas com certeza vão estar se envolvendo aí no futuro, seja como uma parceria, seja como rivais. Vai ser interessante ver essa dinâmica. É uma pena que a Alba Fire não está mais aqui, a WWE descartou ela, mas enfim, paciência, bola para frente. Agora, tivemos depois disso um segmento do Cody Rhodes para o Gunther assinar 2 contratos, né? O Gunther tem 2 contratos a assinar. Um contrato de que ele é um novo lutador do SmackDown e um outro contrato pela luta contra o Cody Rhodes pelo campeonato da WWE no Clash in Italy. Os 2 contratos estavam na pastinha que o Gunther não quis assinar na semana passada. E aí o Cody, vindo com a pasta, ele simplesmente resolve montar o set para assinatura do contrato. Ele pega 2 cadeiras, joga dentro do ringue, depois ele pega a mesa e joga e monta dentro do ringue. E aí o pessoal do chat falando assim, a WWE mandou embora até os contra-regras. Até os contra-regras foram demitidos mesmo. Estão usando os lutadores para montar o set. Que fazem, WWE. Enfim, o Cody Rhodes veio pro ringue, montou o set da assinatura do contrato, né? Perguntou o que o Columbia queria falar, e aí ele diz, olha só, eu tenho aqui todos os elementos necessários para uma assinatura de contrato. Eu tenho o set, tenho a mesa, tenho os contratos, tenho uma caneta, basta o Gunther vir aqui para assinar essa jossa e a gente tem uma luta pelo título da WWE no Clash in Italy. E aí ele fala pro Gunther vir. E aí quando o Gunther vem, começa um papinho torto dele, né? Falando das negociações insanas que ele teve, já que ele teve que se transferir para o SmackDown e não sei, como se isso fosse um grande problema, né? O Jacob Fatu saiu do SmackDown, foi pro Raw para bater boca com o irmão, né? Botar o dedo na cara dele, assim, o pessoal tá mudando de brand, assim, como se não fosse nada, né? Pra que draft? Pra que serve um draft, né? Aí o Gunther ele fala, olha, eu tive um trabalho para fazer isso, para mudar de brand, mas você tá fazendo as coisas serem sobre você, né, e não sobre eu, né? E aí o Gunther fala que isso é coisa de um americano típico. Eu achei brilhante a frase, porque imediatamente o público começou a vaiar ele, né? E aí ele fala, você tem até no seu pescoço, isso aí eu tenho que ver na sua cara toda vez que eu vejo você, né? Esse é o acordo dele, é a luta pelo título dele, vai ser o título dele. E ele diz ao Garoto de Ouro para ser profissional, dirigir-se a ele com gentileza e dizer por favor para ele poder assinar o contrato. Aí o Cody, ele chega e fala, olha, foi o Gunther quem o surpreendeu ao conseguir que o Heyman conseguisse essa chance pelo título para ele, sem ele merecer, que é ele que tá com a bandeira dos Estados Unidos no pescoço, mas o Gunther tá deixando-se estranho. E aí ele pede pro Gunther vir pro ringue assinar o contrato logo para que ele tenha a garantia de tomar uma surra no Clash in Italy, e ele pede por favor. Quando ele pede por favor, o Gunther tá vindo pro ringue, não tá, meu irmão, toca a música do Royce Keys. Aí a gente ia assim, oi? Como assim? A treta toda era Cody Rhodes e Gunther, e aí o Royce Keys entra assim, ficou um negócio estranho, né? Ficou um negócio estranho. Enfim, o Royce Keys entrou no ringue, ele deixou o Gunther pra trás, e aí o Royce falou, olha só, já que o Gunther não quer assinar, quem vai assinar sou eu. O Royce Keys pegou a caneta e foi assinar o contrato para poder garantir a luta pelo título no Clash in Italy. Cara, quando o Gunther viu isso, se irritou, entrou no ringue, arrancou a caneta da mão do Royce. Os dois começaram a bater boca, né? O Royce tentou assinar de novo, o Gunther tirou a caneta de novo. E aí o Nick Aldis apareceu e falou o seguinte, olha, o Gunther exagerou, né? Ficou fazendo essa palhaçadinha aí. Agora ele vai ter que merecer a chance pelo título. E aí ele diz que hoje à noite o Gunther vai enfrentar o Royce Keys e o vencedor vai ganhar a chance de lutar contra o Cody Rhodes pelo título no Clash in Italy. Então foi marcado o main event, né? No final das contas, os dois ali ficaram batendo boca. O Gunther foi embora, ficou irritadíssimo. O Cody então falou com o Royce que tinha orgulho dele, que eles eram amigos, obviamente, né? Amigos desde a época da AEW.
E ele diz que ia falar pro Royce o que falou pro Gunther. Ele é fácil de se encontrar, difícil de vencer. Essa é a nova catchphrase aí do Cody. E aí, com isso, a gente seguiu a vida. Mas, cara, eu achei muito interessante esse segmento. Depois coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, que vai ter um papo bom aí no Sincerão da galera sobre essa história toda. Depois disso, a gente teve mais uma luta da noite, Carmelo Reis e Ricky Saints. Essa luta ela foi antecedida por aquela discussão que teve lá nos bastidores. Foi uma luta bem legal que teve um resultado um tanto bizarro, né? O Rick Saints ele tentou fazer um rolamento da morte usando o pé na corda. O juizão Charles Robson viu no 2 e impediu de a contagem ser finalizada. E aí, depois disso, uma luta seguiu mais um pouquinho. Carmelo Reis fez um rolamento com o pé na corda e o Charles não viu. E aí ele contou 3. Então, vitória aí do Carmelo Reis, 12 minutos de luta. Durante o show dei 4 estrelas para essa luta. Eu vou tirar 0,25 só pelo final. 3 estrelas e 75. Mas foi uma belíssima luta e eu devo dizer que muita gente reclama do Rick Saints, falando que ele é um trash, não sabe lutar, não sei o quê. Quando a gente tem uma boa luta com um bom lutador, isso traz o melhor da gente. O Rick Saints precisa ser elogiado. Teve um belíssimo desempenho no ringue nessa luta, juntamente com o Carmelo Reis. Carmelo Reis precisa ser elevado. Esse cara não pode ser deixado de lado. E aí, é claro, o pessoal já vê o Rick Saints perdendo. Fala, o Rick Saints foi enterrado. O Rick Saints foi enterrado. O Rick Saints não foi enterrado. Carmelo Reis é que é uma estrela mais experiente e acabou ganhando a luta. Depois disso, a gente teve um segmento legal do Royce Kiss com o R-Truth nos bastidores, né? O Royce Kiss estava se preparando para a luta dele. O R-Truth se aproximou, agradeceu o Royce por ajudá-los com os MFTs, né, na semana passada, e ele convida o Royce Kiss para o novo Judgment Day. Sendo que assim, que novo Judgment Day é esse, meu irmão? Só ele enfiou isso na cabeça, né? O Royce disse que iria pensar no caso. O Damian Priest aparece para falar com o R-Truth e diz, olha só, eu não confio muito no Royce Kiss, porque sempre que os MFTs aparecem, eles destroem todo mundo, mas o Royce não é tocado, né? Então, ele fala que isso está muito esquisito. O Arthur pede desculpas por ter causado os problemas do Damian Priest na semana passada, e aí o Damian fala, olha, eu sei que você não está liberado clinicamente para aparecer no ringue, então eu peço para você ficar sossegado aqui, e o que quer que aconteça na luta, aconteceu, paciência, a gente segue a vida, beleza? Beleza, o Arthur concorda, fica lá, e a gente veria essa treta toda depois. Depois disso teve um segmento estranhíssimo do Danhausen nos bastidores, em que ele tá lá com a máquina de clone, falando aleatoriamente no telefone com alguém que a gente não sabe quem é, mexendo num computador antigaço, com um forno de micro-ondas antigaço aqui também, e aí, nessa confusão toda, ele aparece com uma maca gigantesca, com um pé enorme, falando que ele estava trabalhando num projeto muito maior. Quer dizer, o Danhausen tá fazendo um Frankenstein aqui de um cara muito grande. O pessoal já tá se perguntando quem é. Eu acho que pode ser o Omos, tá? Eu acho que pode ser o Omos, mas assim, o Omos associado com o Danhausen eu não vejo problema nenhum. O Omos como Frankenstein sendo associado ao Danhausen eu já começo a ficar meio bolado. Mas enfim, é a historinha aí que eles estão seguindo. Bola pra frente. Depois disso a gente teve uma interação nos bastidores em que o Solo Sikoa falou pro Tama Tonga que ele tinha que cumprir com a sua obrigação de destruir o Damian Priest. E aí o Tama Tonga não ouviu isso muito bem. O Shinsuke Nakamura, com esse cabelo aí na chapinha, ao estilo Yakuza, apareceu para falar com o Tama Tonga que ele é muito melhor do que isso, que ele é um cara que no Japão era diferente e tal. O Tama Tonga chegou e estraçalhou com o Shinsuke Nakamura, acertando ele, jogando ele nessas caixas de equipamentos aí, quase que uma delas tombou para cima do Shinsuke, porque o Shinsuke bateu na de baixo, e aí a de cima mexeu um pouco, cara, eu fiquei com medo da de cima tombar em cima dele, porque esse negócio é pesadíssimo, isso podia machucar, né? E aí, isso acabou setando uma luta para semana que vem, nós teremos Shinsuke Nakamura de volta ao ringue, lutando contra o Tama Tonga, né? Vai acabar fazendo o job, paciência.
Depois disso, teve a luta entre o Damian Priest e o Tama Tonga. O Damian Priest venceu a luta em 10 minutos, uma luta de 3 estrelas, uma luta boa de televisão. Tanto o Tama Tonga quanto o Damian Priest tiveram um desempenho aceitável. Depois da luta, o Solo Sikoa e o Tama Tonga vieram e estraçalharam o Damian Priest. Também não tem muito o que falar debaixo do sol. Tava na cara que isso ia acontecer e o R-Truth não veio para ajudar, obviamente, porque não estava liberado. Então, vai continuar essa treta dos samoanos aí com o Damian Priest e o R-Truth. Depois disso, tivemos mais um segmento do Sami Zayn falando nos bastidores, conversando com o maridão comatoso da Candice LeRae. A Candice falou que o Sami Zayn estava reclamando que o Nick Aldis chamou ele de entitled, né? Que seria uma pessoa mimada que acha que merece tudo o que ela acha que ela pode ter. E aí a Candice LeRae fala, pô, você foi acusado disso, eu mereço ter um marido e eu tenho essa coisa aqui, né? Não adianta nada você falar com ele. E aí o Sami Zayn reclamando, né, de como antigamente bastava você ser bom no ringue, que o talento subia até o topo e tal. E aí ele falando que ele gostaria de ver o Johnny de volta, e aí o Johnny mexe o olho, né? Ele chega e mexe o olho rapidamente, em vez de ficar parado. Então, não sei se eles também vão preparar alguma coisa aí, de repente botar o Sami Zayn junto com o Johnny Gargano, né? A gente não sabe se ele tá só esperando o contrato dele vencer para poder ir embora. Tá muito estranho isso, dá uma pena, né, cara? Que a gente sabe do talento do Johnny. Eu não me importaria de ver esses dois indo pro título de duplas, não. Sinceramente, eu acho que a divisão de duplas está precisando disso. Mas, assim, é aquele negócio, né? No feminino eles fizeram isso, por que não no masculino? Pega 2 lutadores encostados, faz uma dupla aleatória e bota eles pra divisão de duplas. Eu não veria problema nisso, não. Depois disso, a gente teve uma luta que ia ser entre Charlexa e Bifab Mitin, foi antecedida por uma troca de farpas aí entre a Jade Cargill e a Charlotte Flair, né? A Jade Cargill veio com o Bifab Mitin pro ringue, falando que quando a música dela tocava, todo mundo ficava bem quieto, né? Reclamando disso. E aí ela disse que ela vai conquistar o título feminino da WWE no Clash in Italy, na Itália. Então parece que vão marcar essa luta aí da Jade Cargill contra a Rhea Ripley. A Jade, ela ia continuar falando, a Charlex apareceu, aí a Jade inicialmente se irritou, queria começar a briga, perguntando aonde que a Ripley estaria enquanto chamava a Charlotte e a Bliss de dançarinas de apoio, né? Basicamente falou que as duas estavam apoiando a campeã. A Charlotte fala que elas ali, as duas ali, Bifab Mitin, estavam para fazer o trabalho sujo da Jade Cargill e pediu para Jade sentar e tomar notas enquanto elas iam para a luta e mostravam como é que se faz. E a luta foi bem legal, tá? Foi uma luta de 12 minutos que no final a Alexa Bliss foi aplicar o Sister Abigail na Bifab. Quando ela foi pro pinfall, a Jade Cargill puxou ela para fora do ringue e começou a atacar ela na cara do juiz, causando a desclassificação. Então, vitória de Charlexa por desclassificação, uma luta de 12 minutos que deu 3 estrelas. Foi uma boa luta, uma luta legalzinha de televisão aí. Depois dessa luta, tivemos mais algumas coisas sobre essa galera, né? Primeiro, Fatal Influence fazendo uma entrevista nos bastidores, Jessie Jane, Fallon Henley e Lane Reed, basicamente falando que lealdade era a moeda delas, que elas iam fazer isso valer a pena quando estivessem cobertas de ouro. Tem notícias saindo na gringa dizendo que a WWE ficou muito surpresa com a recepção que o Fatal Influence teve na companhia e que elas teriam outras oportunidades, né, oportunidades melhores no futuro na WWE. Pode ser que elas estejam sendo mais elevadas no futuro. E a gente teve também Charlotte Flair e Alexa Bliss conversando nos bastidores sobre o que aconteceu. A Charlotte diz que ela tentou ser uma jogadora de equipe com a Rhea Ripley, mas a Rhea não apareceu, reclamando que elas estão com pouca gente para enfrentar essa montoeira de grupos, né? Você tem ali a Jade Cargill com o Bifab Mitin, aí você tem a Fatal Influence, então elas estariam com uma jogadora menos e elas precisavam de gente, né? A Alexa Bliss reclama que elas estavam em menor número. A Charlotte fala que realmente ela não é o tipo de pessoa que precisa de ajuda, mas a Alexa diz que elas precisavam porque elas estavam com uma jogadora a menos e disse que a Rhea Ripley devia uma a elas. Inclusive a Rhea não apareceu no show,
tá? Isso chamou a atenção, elas foram embora, a campeã da WWE não apareceu no show. Depois disso, nós finalmente tivemos o main event da noite, que foi Gunther e Royce Keys se enfrentando numa belíssima luta de 16 minutos, uma luta de pancadaria pura, violência, né? O Royce Keys usando a sua agilidade, a sua potência, o Gunther dando mata-cobre chop para tudo quanto é lado. No começo o Royce não vendeu, depois ele começou a vender, uma confusão generalizada. No final do ringue, os dois se atracaram perto do corner, acabaram acertando o juizão, que caiu. Nisso, Solo Sikoa, que tinha aparecido durante a luta e estava torcendo pelo Royce, jogou uma cadeira no ringue para o Royce usar. O Royce pegou a cadeira, sorriu e aí voltou e jogou a cadeira na cara do Solo Sikoa. Essa treta toda causou uma distração e aí foi suficiente para o Gunther acertar um clothesline na nuca do Royce Keys e depois um powerbomb para 3. Então, vitória do Gunther numa luta de 16 minutos, que eu vou dar 4 estrelas. Foi sensacional essa luta. Um belíssimo main event. E logo depois que isso aconteceu, o Gunther estava celebrando, porque ele, afinal de contas, agora era o number one contender pelo título da WWE. Pegou a câmera, começou a falar com a câmera assim, que ele estava vindo para pegar o título e tudo mais. Nisso, por trás, chegou o Cody Rhodes, catou o Gunther, mandou um crossroads e deixou ele caído no meio do ringue, enquanto falava que eles iriam se ver no Clash in Italy. Foi um final de show bem interessante, tá? Teve algumas pessoas que reclamaram, que TV cadeira, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. A gente teve várias semanas em que a gente teve main events de show que eram promos, disputas de promos, envolvendo samoanos. Aí agora, quando a gente tem um main event que teve uma luta, que sim, teve um samoano envolvido, mas que ele apenas serviu para distrair, e na verdade a história toda foi a luta em si, pô, cara, a gente tem que comemorar, a gente tem que celebrar, tem que agradecer de pé. Então, assim, foi um show legal, bem legal. Tivemos 6 lutas, dessas 6 lutas, 5 lutas foram boas, com 2 lutas excelentes. Nós tivemos algumas histórias sendo elaboradas, né? A história do Sami Zayn, a rivalidade com o Rey Fênix, a parceria com o Johnny Gargano. Nós tivemos um segmento com o Trick Williams, a gente não sabe quem vai ser o próximo adversário dele, mas pelo menos ele apareceu. Né? Tivemos essa história aí da Charlexa com a Jade Cargill e Bifab Mitin. Enfim, nós tivemos muita coisa interessante acontecendo no show. Faltou um pouquinho, né? A Rhea Ripley não apareceu, Pharoah Influence apareceu nos bastidores, provavelmente um segmento pré-gravado, mas o fato é que acabou sendo um show bem legal. E por conta disso eu vou dar nota 8. Eu achei que foi um show acima da média e foi realmente um show bem legal. A semana de luta livre da WWE foi boa, mas realmente o melhor show da semana, esta semana, foi o NXT, que teve um show nota 8,5, foi simplesmente espetacular. Teve uma luta 4 estrelas e meia, duas lutas 3 estrelas e 75. Então, se você ainda não assistiu o NXT dessa semana, vai lá, assiste e depois me agradece. Inclusive, até o main event essa semana foi interessante, com lutas entre... teve o Otis e o Tozawa contra o The Cullen, da NXT. Teve Fraction contra a OTM da NXT também. E teve Ivy Nile e Maxine Dupri numa luta que foi até um pouquinho melhor do que a gente poderia imaginar. Tá? Então vale a pena, se você ainda não assistiu, corre lá no YouTube da WWE e assiste o main event que vocês vão gostar, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pelo carinho de vocês na nossa live de ontem do SmackDown, foi sensacional. Eu até chorei, meu irmão, assim, não pela contribuição de vocês, mas pelas palavras de carinho, de apoio e por vocês falarem a experiência de vocês, do impacto que esse canal está tendo na vida de vocês. Assim, eu quando comecei esse canal, eu jamais poderia imaginar que eu teria um impacto tão positivo na vida de tanta gente. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por ter essa oportunidade de abençoar a cada um de vocês. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Esse fim de semana teremos 2 tier lists no canal para vocês. Também teremos o Sincerão da galera amanhã, então coloquem os seus comentários aqui embaixo para aparecerem no Sincerão. E também fiquem ligados, porque esse fim de semana vai entrar no ar a primeira parte do vídeo react dos Xingos de 2023 na WWE. É um vídeo muito longo, vai ser em 2 partes que a gente vai botar no ar. E aí
A primeira parte entra na área de membros esse fim de semana e na semana que vem ele vai estar disponível na área pública, beleza? Muito obrigado a todos. Não deixe de continuar ajudando a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês maratonarem nesse fim de semana. Desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Um bom fim de semana. Até a próxima.